Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que o homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele pequeno de estatura. Então, correndo, adiantou, subiu numa sicômora, ou uma figueira, né, em outras traduções, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Outra tradução vai dizer: saudou gostoso. Todos que viram isto, murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aqui, irmãos, poder assentar em nome de Jesus. O Senhor Jesus estava entrando em Jericó. Antes de encontrar com Zaqueu, ele opera, aleluia, na vida do cego Bartimeu, meus irmãos, aleluia, glória a Jesus. Se há alguém com cegueira espiritual, que o Senhor possa abrir os teus olhos e perceber ao teu redor quão grande e poderoso é o nosso Deus, e quanto mais está ao nosso favor, do favor daquele que ainda não aceitou, não teve o Senhor como seu ajudador, o Salvador, o personal trainer. O Senhor está aqui, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, para nos treinar, aleluia, glória a Jesus, para nos capacitar para as tempestades da vida em nossas vidas, aleluia. Passamos por momentos de tribulações, muitas das vezes de aflições difíceis, falta de alguma coisa. Tudo isso vem para nos aproximar de Deus. Isso Deus permite, Ele próprio estando dentro de nós, aleluia, conhecendo o nosso sofrimento, aleluia, nossos pesares, aleluia, as nossas limitações físicas, psicológicas, aleluia. Como Jesus é maravilhoso, aleluia. Separou a mim e a você, cada um que está aqui, não deixamos de ser pecador. É uma afronta, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. E a palavra vem para nos afrontar, aleluia, para nos julgar. Só ela pode, meus irmãos, julgar cada um que está aqui. Somente a palavra de Deus. Porque ela é uma espada de 2 gumes que corta a medula, aleluia, discernindo até os pensamentos do homem e da mulher. Aleluia, glória a Jesus. Antes de você estar aqui, o Senhor sabia, aleluia, que você colocaria as plantas dos pés neste lugar, vamos dizer, neste santo lugar de oração, porque quando abrimos este culto em nome do Senhor Jesus Cristo, esse lugar se transforma, aleluia, esse lugar se torna um lugar de adoração, um lugar, aleluia, em qual devemos ter toda a referência. A Bíblia vai dizer que quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé, tua mente, aleluia, liga no céu, de lá virá o meu e o teu socorro, a minha, a tua vitória, aleluia. Não há mal que o Senhor, aleluia, não possa vencer, não há doença que Ele possa curar, aleluia, porque como comecei essa fala dizendo que antes dele encontrar Zaqueu, Ele curou o cego, aleluia, de sua cegueira. E o interessante é que Ele disse: o que é que você quer que eu faça? Ele disse: eu quero ver, então veja, aleluia. Glória a Deus. E ele passou aquele momento a enxergar e disse: a tua fé te salvou, aleluia. Creio eu que Deus está acrescentando fé no coração de cada um aqui esta noite, porque a fé é um dom de Deus, aleluia, para que eu e você possamos alcançar o nosso milagre, a nossa redenção, aleluia, glória a Jesus. Lucas escreve, Lucas era um doutor, né, aleluia, não chegou a privilégio de ver fisicamente o Senhor Jesus Cristo, mas se converteu estando ao lado de Paulo. Ei, Saulo,
E posso dizer que não há nada, aleluia, não há pessoa, aleluia, que não possa o Espírito Santo de Deus convertê-lo ao Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, sendo a vontade de Deus, nosso Pai, que habita no mais alto dos céus, tendo a seu Filho à direita, meus irmãos, aleluia. Lucas, ele escreve a Teófilos, aleluia. Teófilos, aleluia, recebe as escritas de Paulo, aleluia, porque é o dever nosso, como Lucas, falar do Evangelho de Cristo Jesus, aonde colocarmos as plantas dos nossos pés. O Espírito Santo de Deus, aleluia, ele fará, aleluia, a sua missão, que é converter o homem, converter a mulher, fazer com que ele entenda, aleluia, ele passa a enxergar e a ver, aleluia, que ele deve, aleluia, servir o seu rei, o eterno, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, não esticando mais a minha fala, mas vamos entrar na mensagem desta noite aqui, que você como eu já sentiu-se necessitado, aleluia, de um abraço de Jesus, aleluia, de um conforto, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Como eu, pecador, aleluia, aí você se sentiu, aleluia. Entenda que Zaqueu não era só mais um pecador, e sim também pelo povo judeu, um traidor, aleluia, porque era um cobrador de impostos, ele era um dos chefes, no caso, né? Estava uma patente além daqueles que lhe prestavam serviço, cobrando da sua própria nação. Não só deixou, aleluia, passou de ser pecador perante Deus, e perante os homens, um traidor, como se cobra imposto do seu próprio povo, né? Aleluia. E tendo esta posição, ele era um homem muito rico, como a Bíblia própria vai nos relatar, aleluia. Zaqueu, meus irmãos, aleluia. O versículo 1 vai dizer que, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, aleluia, ele estava a caminho, aleluia, estava andando, aleluia. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ó, aleluia, não era qualquer pessoa, né, aleluia. Ele tinha um cargo muito alto por ser chefe de outras pessoas, a qual era encargado. Ele dizia, aleluia, para aqueles que o servia, que procedesse assim, sem misericórdia. Aleluia, sem misericórdia, meus irmãos. Zaqueu, a Bíblia vai nos dizer, dando continuidade, aleluia, a leitura que procurava ver quem era Jesus no versículo 3. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Acredito eu aqui esta noite, estamos aqui para ver o Senhor falar conosco, como Zaqueu e Jesus nesta época andava, e se você, acredito eu, estivesse no meio daquela multidão, aleluia, queria tocá-lo, queria, aleluia, trocar um dedo, aleluia, de conversa com ele, porque falar com o Senhor é maravilhoso. Acredito eu, como cada um de nós tem falado com o Senhor em oração, aleluia, e como é gostoso, aleluia, sentir o calor, aleluia, do Espírito Santo de Deus na nossa alma, aleluia, glória a Deus, fazendo com que os nossos pesadelos percam força na nossa natureza humana, nos deixando mais vazio de nós mesmos, aleluia, para que o Senhor possa encher mais do que é do céu, meus irmãos. Então Zaqueu, ele procurava ver Jesus, aleluia. Ele era rico, ele não tinha, aleluia, agora falta, acredito eu, de bens materiais, mas, acredito eu, tinha um buraco dentro da sua alma, que o dinheiro não pode, aleluia, comprar felicidade, facilita as coisas, aleluia. E quantos, meus irmãos, não estão enfermos, com o bolso ou com a conta recheada, graças a Deus, que só tem um homem na terra, possui matéria, graças a Deus, aleluia, que nós não alcançaríamos ou conquistaríamos ou ganharemos, ou vamos ganhar algo, se primeiramente não for permitido por Deus no céu, meus irmãos, aleluia. Vamos lá, então, Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Está vendo? Duas dificuldades para este homem, né? Por causa da multidão
Aleluia, mas isso não impediu com que ele avançasse em encontrar-se com Jesus. Aleluia, como também temos de fato a mulher do fluxo de sangue. Aleluia, e todos aqueles que Deus, o próprio, aleluia, glória a Jesus, coloca no coração de aproximar-se com Jesus, nada vai parar ele. Nem as muralhas de Jericó, aleluia. Nada pode parar o homem a qual Deus coloca no coração para aproximar do seu filho Jesus. Pode ser amputado as duas pernas, aleluia, mas, glória a Deus, não impede ele de chegar em oração, aleluia, e em vontade, em ação, de conhecer a Jesus. Jesus vai dizer aqui, aleluia, quando naquele grande dia, glória a Jesus, encontrar muitos com ele no céu. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Olha, meus irmãos, que duro e difícil, aleluia, nesse momento tão desejado por muitos, estão usando a palavra de Deus, o poder do ministerial que Deus oferece a todo que nele crê, aleluia, para usar de ganho próprio. Viver da lã das ovelhas, como aqui sempre o pastor diz, não recebemos, graças a Deus, aleluia, glórias dos salários, aleluia, e nem gorjetas, aleluia, mas, aleluia, se você quiser, não sei porque Deus está trazendo no meio da palavra, ajudar a obra do Senhor, está ali o ofertório, né? Já que você está falando de um homem rico, sem falta nenhuma, aleluia, e olha a ação que vai produzir nele, ele já não tem mais, aleluia, tanto afinco nas coisas terrenas, de juntar dinheiro, de fazer o que antes ele fazia, porque agora, aleluia, o Espírito Santo de Deus faz morada nele, e ele é completo, como todos aqueles que se aproximam de Jesus. Então, a primeira, aleluia, dificuldade dele era vencer a multidão. Segunda, ele era de pequena estatura. Zaqueu, ele era, meus irmãos, pequeno. Aleluia, então isso dificultava. Acredito eu, na minha mente, pensando aqui, ele ficava pulando, tentando, aleluia, a multidão, alguém pulando assim, e você olha, querendo ver lá na frente, mas não tinha como enxergar, porque havia pessoas, e sempre haverá, meus irmãos, pessoas, aleluia, sempre haverá, mas você está disposto a se esforçar, aleluia, de encontrar-se com ele? Ou qualquer vento de vendaval, ou dificuldade, ou aflição, você vai parar de buscar a ele? Porque Zaqueu, aleluia, fez um afinco, mesmo pela multidão que estava rodeando o Senhor Jesus Cristo, aleluia, não foi capaz de tirar esse sentimento do coração dele, de conhecer a Jesus. Eu aqui está cheio de irmãos com esse sentimento, rapaz, eu quero abraçar, eu quero tocar, aleluia, eu quero, aleluia, agradecer, presencial, face a face, com ele, aleluia, glória a Jesus. Eu acredito, esse é o maior desejo do cristão, é de um dia encontrar com o Senhor. Jair vai dizer, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que dia será maravilhoso esse, para todos aqueles, né, meus irmãos, aleluia, que tem o Senhor como seu personal trainer, aleluia, glória a Jesus. Então, aí está as duas dificuldades, a multidão e ele por ser pequeno, providência de Deus. Do lado da estrada tinha uma figueira, olha aí, a mente dele abriu, e ele corre para lá, versículo 4, então correndo, adiantou-se, subiu na sicômora, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Aleluia, e vai e sobe na figueira, lá em cima, só para ver, aleluia, que isso esteja em nosso coração, de conhecer a Jesus. Quero conhecer, hoje nós podemos senti-lo, presença do seu bom e santo Espírito, aleluia, a qual ele se move dentro de mim e de você, com gemido inexprimível. Meus irmãos, aleluia, glória a Jesus. Então Zaqueu, como disse antes no versículo 4, corre em direção a uma sicômora, a uma figueira brava, só para ver o Senhor Jesus Cristo. Olha
o que ele estava, aleluia, fazendo só para ver Jesus. E o que nós temos feito para nos aproximar do nosso Salvador. Uma cobrança, né? A cada um de nós, cristãos, mesmo que ainda nesse corpo corruptível, pecando, aleluia, porque não deixamos de pecar. Glória a Jesus, nossos pecados não são como tanto, aleluia, asqueroso como antes, à vista de todos, né? Consciência para do cristão com Deus. E sempre dizendo quando erra, intercessor, me perdoa, não posso viver sem. Davi diz, não posso viver sem a tua presença. Aleluia, não retire o teu espírito de mim. Aleluia, glória a Jesus. Então, meus irmãos, Davi diz, não retire o seu espírito de mim, porque está na presença de Deus. Aleluia, porque ser, aleluia, evangélico, não nos define só, aleluia, por estar em um templo, aleluia, conformidade à igreja, mas fora dela, aleluia, e aonde, e as nossas práticas, onde nós estivermos, aleluia, que esse desejo, como disse antes, que esteve no coração de Zaqueu, de conhecer a Jesus quando ele andava, acredito eu hoje, a nossa vontade tem que ser mais, que tem que ceder às dos publicanos, dos fariseus, que somente queriam ser da lei, para examinar a lei, mas não queria praticá-la. Aleluia, como nós estamos batendo na tecla do evangelizar, né? Aleluia, glórias. Então Zaqueu tinha essas duas dificuldades que mesmo assim não puderam impedir com que ele conhecesse a Jesus. Ele é o interesse dele, né, de conhecer a Jesus. Agora a pergunta, a interrogação fica assim, acredito eu na igreja é que, glória a Jesus, o desejo dele era conhecer a Jesus. Você acha que Jesus já não sabia da intenção dele? Você acha que Jesus não sabe da minha e da tua intenção? Precisa sair dos meus lábios. Vou fazer qualquer sinal para Jesus. Ele está te vendo. Dentro do teu quarto. Aleluia, nesse cativeiro. Aleluia, Jesus está te vendo. Aleluia, ele não dorme. Aleluia, glória a Jesus. A virtude, irmãos. Aleluia, o poder que nos toma. Aleluia, nos deixa assim. Aleluia, mais... Então, ser o culto possível, né? Mais culto possível, né? Para tentar passar a maior expressão e a mensagem, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então, ele subiu essa figueira para ver a Jesus, porque ele passaria por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, oh glória, olhando para cima e disse, Zaqueu. Quem disse o nome dele para Jesus, como eu disse antes? Precisa eu falar de você para Jesus? Ou de alguém que eu nem conheço? Jesus já o conhece. Jesus sabe o que estamos enfrentando. Ele é conhecedor de todas as coisas, onipresente, onisciente e onipotente. Aleluia, tá bom para você? O que mais, meus irmãos? Aleluia. Aqui, Jesus, ele começa um diálogo com Zaqueu. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Aleluia, glória a Jesus. Zaqueu procurava o homem, o filho do homem. E o filho do homem disse para Zaqueu que hoje me convenharia pousar em sua casa. Tenha esta frase, meus irmãos, aleluia, preciso ficar em sua casa, como ele fala você como uma casa. Ele quer fazer morada dentro de você, aleluia. Ele quer habitar dentro de você, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Para as coisas começaram a mudar. Aleluia. Por nossa natureza nós não conseguíamos. Nós maquiamos muitas das vezes, aleluia, as coisas. Aleluia, mas Deus não quer assim. Deus quer do jeito dele. Aleluia. Não fomos nós que fomos até ele, foi ele que veio até nós. Zaqueu estava procurando ele, mas ele achou Zaqueu. Entendemos bem. Zaqueu procurava, mas quem achou Zaqueu, como eu e você, foi ele. Aleluia. Porque nós não o procurava. Aleluia, nós não procurava, e ele nos encontrou, nos remiu,
e nos lavou, aleluia, para sermos, aleluia, sua nação eleita, como já foi dito dentro do culto. Então, meus irmãos, dando continuidade, Zaqueu desce depressa, versículo 6, Zaqueu desce depressa e o recebe com alegria. Em outras traduções, vai dizer, e o recebe gostoso, quer dizer, dá um abraço em Jesus. Aleluia. Ele dá um abraço em Jesus, recebe o gostoso, com alegria. É claro, né? Aleluia. O desejado, versículo 7. Glória a Jesus. Interessante, o esposo quando abraça a esposa e vice-versa, ou quando abraça o filho, um amor, né, fraternal, conjugal, aleluia. Glória a Jesus. Mas este abraço de Zaqueu, nesta época não era comum, aleluia, abraçar assim o ósculo, né? Aquele beijo na face, como diz Paulo, pelo contexto da época, né? Aleluia, pelo contexto que acontecia em Israel, né? Porque a salvação era para eles, nós estávamos fora, nós estávamos dentro desse aleluia, desse contexto, mas, aleluia, os judeus rejeitaram, como a galinha queria juntar os seus pintinhos, Jesus a Israel, eles não quis. Eles não aceitam. Aleluia, então, venha para os gentios, né? Aleluia. Então, meus irmãos, Zaqueu desce depressa e recebe com alegria, abraça Jesus. Então, abraça Jesus, meus irmãos, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, abraça o Senhor. Ele te livrará de muitas coisas, aleluia, Ele te cobrirá com o seu sangue, aleluia, Ele fará a morada em você, para onde você colocar as plantas dos seus pés, você não vai estar mais sozinho, você vai estar com Ele vai estar com você, aliás, porque Ele é mais forte que você, aleluia, e que nós. Então, aleluia, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Está vendo? As pessoas ali que estavam entre aquela multidão, aleluia, murmurava dentro do coração, de se alegrar não, né? Olha, mais um pecador encontrou com o seu mestre, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E acontece hoje, porque muitos, vendo essa atitude de Jesus, acharam ruim. E quando sai fora, aleluia, como diz espectadores aqui, você entrou nessa porta, ou entrou qualquer porta com o evangelho é pregado, acha ruim. Julga, aleluia. Mas como diz, não, aleluia, que este mundo já está condenado. Julgam por aparência, mas não sabem o que passa no meio, no teu coração. Aleluia. Porque passamos esta porta, aleluia, porque o Senhor Jesus Cristo, aleluia, com o seu bom e santo nos conduziu até aqui. Aleluia. Porque nossa natureza não era estar aqui. Como Jesus diz, tomai a vossa cruz e me siga, é rejeitar. Então, eu rejeitei de estar em diversos lugares, porque aqui é melhor. Aleluia. Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito, a igreja, o corpo a qual Jesus é a cabeça. Glória a Deus. Todos que viram, murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa de um pecador. O que diz, aleluia, em Lucas 5:32 vai dizer, não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Cada um que está aqui, aleluia, você está aqui porque você é pecador. Jesus não veio chamar, aleluia, os sãos, porque eles não, os doentes, porque eles não precisam de médico, aleluia, glória a Deus, mas sim, como antes disse, os pecadores ao arrependimento, glória a Deus, glória a Jesus. Murmuravam, Zaqueu por sua vez se levantou e disse ao Senhor, quer dizer, Zaqueu, a partir do momento começa a conversar com Jesus, Zaqueu começa a falar com Jesus, e o que Zaqueu diz, o que um homem pecador tenha a se expressar diante de Deus, se não lamentasse dos seus pecados, pedir perdão por eles. Vamos ver a fala de Zaqueu agora aqui, ó, no versículo 8, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém,
vou restituir 4 vezes mais. Houve automaticamente, é automático, meus irmãos. Quando nós recebemos o Espírito, é automático essa confissão que Zaqueu confessou. É automático. Aleluia. Quando nós aceitamos Jesus, é automático a mudança, a transformação. Porque ele diz isso, sendo judeu. Eles conheciam a lei, meus irmãos. Eles conheciam a palavra do Senhor. Porque ele diz que restituiria. O que dizem Levíticos, meus irmãos, hein? Levíticos 6, 4, versículo 5. Vai dizer o seguinte, aleluia. Na lei de Israel, aleluia. Levíticos 4 e 5, aleluia. Vai dizer: será, pois, que tendo pecado, ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou que depositou que lhe foi dado, ou pedido, ou perdido, que achou. Ele não era, e nem nós podemos ser leigos diante da palavra de Deus. Temos que estudar, temos que ouvir, praticar o que dizem Números. Números capítulo 5, versículo 7, acerca do que Zaqueu esboçou. Zaqueu falou para Jesus. E por que ele falou? É um automático. Arrependimento automático, quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar no homem. E na mulher, ele disse o seguinte, glória a Deus, no capítulo 5 versículo 7 do livro de Números, aleluia. Confessará o pecado que cometer e pela culpa para a plena restituição. E lhe acrescentará a sua 5ª parte e dará tudo àquele contra se fez culpado. Meu. Aleluia. Tudo isso é entendimento. E quem traz esse entendimento, esta lembrança na mente do homem e da mulher? O Espírito Santo de Deus. É o caminho que ele toma. Sempre da condição humana, é de mostrá-lo, aleluia, que ele tem que se arrepender. Ele tem que voltar, aleluia, um passo atrás das atitudes que ele pratica, para ter perdão dos seus pecados. O que vem fazendo João Batista, se não, meus irmãos, batizando com água para arrependimento dos seus pecados. Mas quem só pode perdoar pecado? Jesus de Nazaré. Aleluia, só Ele. Muitas das vezes nós dizemos, alguém pede uns perdão, me perdoa. Eu te perdoo. Mas se aquilo foi do Espírito, aquele perdão, ou aquilo ali está como uma flecha, um pássaro ferido no coração. Quer dizer, não houve verdadeiramente, houve perdão de lábios, mas não de coração. Aí fica magoado o resto da vida. Mas está aqui um que faz com que o ser humano perdoe. O Espírito Santo de Deus. Faz com que nós deliberamos o arrependimento automaticamente. Aqui foi um automático. O que Zaqueu diz? Automaticamente que vou dar metade dos meus bens aos pobres. Qual é o rico que faria isso, se não vindo de Deus? Esta vontade no coração dele. Porque nós sabemos que o medo do rico é ficar pobre. Aleluia. E muitos desejos do pobre é sempre ficar rico. Aleluia. Glória a Jesus. Mas já somos mais do que vencedores. Somos ricos em graça. Aleluia. Em fé. Glória a Jesus. E haverá tempos que o justo viverá pela fé. Meus irmãos, então, Zaqueu esboça automaticamente que daria metade dos seus bens aos pobres e roubou alguma coisa de alguém ou restituiria 4 vezes mais. Isso é uma atitude que o Espírito Santo de Deus automaticamente fez no coração dele. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer. A diferença é que o Espírito de Deus toma Zaqueu e ele procede nessas ações, dessa forma. Não estou dizendo que você tenha que fazer.
Porque eu estou dizendo, mas se a palavra está tirando o teu sossego, está te cobrando algo sobre alguma coisa, ali não sou eu. A palavra, aleluia, glória a Jesus. Isto não vai ficar e te acompanhará. Aleluia, porque quando nós vamos terminando o culto aqui, o Espírito Santo fica aqui, aleluia, cada um vai para a sua casa, aleluia, e Jesus, aleluia, o Espírito de Deus dentro de cada um. Se você sentiu aqui, aleluia, pode ter certeza, aleluia, para perdoar, aleluia, ora a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, Jesus lhe disse, no versículo 9, estou encerrando, irmandade, amém? Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Jesus. A qual cada um que está aqui, aleluia, não estava salvo, aleluia, e muito menos achado, e todos perdidos. A nossa condução, o nosso trem, aleluia, já tinha destino. A mim, atualmente, sabemos, mas, aleluia, o Espírito Santo de Deus, que hoje faz morada em nós, nos mostra outro caminho, o caminho da salvação, aleluia, o caminho que conduz a Jesus, porque as pessoas da terra, ou carnais, aleluia, que ainda não nasceram de novo no Espírito, aleluia, a tendência a ele é ter uma carreira terrena, carnal, de vida e morte. Aleluia. E depois, juízo. Estava posto a isso a Zaqueu também, sendo ele judeu. Imagine nós, gentios. Aleluia, para nós se alegrar e dar graças a Deus. Graças a Deus. Porque antes estávamos perdidos, mas o Senhor nos achou. Aleluia. E colocou a nossa vida bagunçada em ordem. Maravilha de Deus. Aleluia. Espírito de Deus. Aleluia. Vendo, meus irmãos, que lindo. Aleluia. Que maravilhoso, não é? Aleluia. Que antes tínhamos uma vida, glória a Jesus, de uma forma escrupulosa. E hoje aqui estamos, graças a Deus. Não mais perdidos. Temos um dono que mexe com você, mexe com ele. Aleluia. Glória a Jesus. Se mexem com você, agora bota o joelho no chão para que ele mexa com ele. Nossa luta não é contra o sangue e nem a carne. Aleluia, contra os principados, as potestades, os lugares celestiais. Se você vê alguém se levantando contra você, já sabe o que fazer. Aleluia, você não é mais perdido, você tem dono. Aleluia. Você tem a Jesus, o bom, aleluia, o bom samaritano, aleluia, né? Que tem nos guardado, que tem, aleluia, nos trazido, nos conduzido até aqui. Olha só que homem, pecador e traidor, aleluia. Pecador porque, aleluia, era da época, ele praticava o pecado, como também Levi. Meus irmãos, aleluia. Como Jesus diz que, indagado, que não veio para os doutores, aleluia, para os sãos, mas sim para os doentes. Vem na mensagem de Levi em Lucas 5,32. Levi era outro publicano que servia a Zaqueu. Então, meus irmãos, se você olhar bem e ter atenção, você vai entender que quanto mais você olhar para o fundo do poço, para um poço, e tiver alguém ali, aleluia, é aquele que Jesus vai resgatar. Você vê alguém na droga, aleluia, mesmo você olhar assim e dizer assim, só pele e osso, se tu abrir a tua boca, Jesus pode jogar um anzol e pegar ele. Glória a Jesus. Mas primeiramente tem que fazer como Zaqueu, ter esta vontade de conhecer a ele. Porque só ele é capaz de mudar as nossas, vou dizer nem vida, intenções, porque a nossa vida já é mudada. Agora nossas intenções é que é o problema, né? Nós pensamos, né? Muitas das vezes, aleluia, corrobora contra nós mesmos. Interessante como é que eu vou pensar algo que será contra mim próprio.
É a minha mente. Aleluia. É muitas das vezes, aleluia, o meu querer e não de Deus. Totalmente diferente. Agora, quando está alinhado minha vontade com o querer de Deus, as coisas acontecem. As coisas vão para frente, meus irmãos. Aleluia. E a salvação para aquela casa. Agora imagine, meus irmãos, um homem que, para os judeus, seus irmãos de nação, aleluia, pecador e traidor, tem um privilégio de receber, como nem todos, Jesus em sua casa. Aleluia. Jesus o convida, está na casa de Zaqueu. É Jesus que está, aleluia, convidando a você, aleluia, para ele estar na sua casa. Aleluia. Não só passar a noite, mas fazer morada, habitação. Aleluia. Como, olha o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Aqui está Jesus querendo guardar este homem. E quanto Jesus não tem guardado aqui com vida. Aleluia. Não tem estendido a mão de misericórdia, não tem perdoado os nossos pecados, irmãos. Então, aleluia, diferentemente, qual era o pecado de Zaqueu, o nosso não era diferente. Como disse antes, só o contexto da época, para a nossa atualidade. Que pecado, aleluia, glória a Jesus, não tem nível e grau. Tudo que nós fazemos debaixo desta lei, está cerrada debaixo do pecado. Então, vivemos pela graça. Oh, glória! Porque a graça é um favor imerecível. Nós não tínhamos este direito que temos hoje. Aleluia! De sentarmos em um lugar e dizer, sou lavado e remido, graças ao Filho de Deus. Não tínhamos esse privilégio, meus irmãos. Aleluia! Glória a Jesus, mas porque Ele pagou preço, aleluia, glória a Deus, incomparável. Não temos como ofertar nada além disso. E gastar o nosso tempo, nossos restos de dias, graças a Deus. Porque ontem eu era um bebê, hoje eu sou adulto. E meu amanhã pertence a Jesus. Aleluia. E tem um lugar preparado para mim nas mansões para todos. Que nele creio e for batizado. Então buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo que você almeja dentro do seu ser, alinhado com a vontade de Deus, Ele te concederá. Amém, irmãos? Esta é a mensagem de Deus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Entendimento, a mente e calor no coração do povo, né? Glória a Jesus.